Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, publicado em 1866, aborda os limites da liberdade humana. O romance narra as desventuras do estudante Raskolnikov, que assassina uma agiota e também sua irmã, que acaba testemunhando o crime. Esse assassinato, pode-se dizer, faz parte de um experimento filosófico. Na obra, Raskolnikov defende a tese que existem indivíduos superiores que teriam o direito de desrespeitar as leis e a moral para atingir seus propósitos. Porém, após o duplo assassinato, Raskolnikov é tomado pela culpa e passa a ser investigado pela polícia, e esses fatores levam ele a fazer muitos questionamentos e a procurar a redenção. Um dos problemas centrais da obra é identificar até que ponto o ser humano pode escolher livremente seus atos e consequências, sem se sujeitar às normas impostas, seja pelo Estado, pela religião ou pela própria consciência. O autor russo analisa essa dúvida por meio da contraposição, da comparação de dois tipos de pessoas, as ordinárias e as extraordinárias. As ordinárias são aquelas que observam as regras estabelecidas, as leis e a moral, que são medíocres e conformadas, são desprovidas de qualquer vocação, de qualquer ambição e demonstram incapacidade de transformar o mundo ou a si mesmas. Por outro lado, as pessoas extraordinárias se consideram acima das leis do Estado. Elas têm uma visão de longo prazo, uma atitude revolucionária. Elas são dotadas de uma inteligência e desejo muito acima da média e que se revelam capazes de realizar grandes obras e grandes feitos e de sacrificar vidas, até mesmo as suas, em nome de um ideal. Por acreditar que tinha uma missão especial na vida que justificasse o assassinato cometido, o protagonista, Raskolnikov, achava que se enquadrava na categoria das pessoas extraordinárias. Ele julgava o homicídio que praticou um ato de grandeza e, por essa razão, ele era um tipo de herói e poderia se livrar das garras do Estado e da moral. Ele vai buscar inspiração, por exemplo, em Napoleão Bonaparte, que, exercendo o poder, recorreu à violência e, mesmo assim, se tornou uma figura histórica respeitável. Mas Raskolnikov não demora para se dar por conta que sua teoria, que inclusive já havia sido publicada em um artigo de jornal, não se sustentava na prática, porque ele não consegue lidar com a culpa e com a gravidade de seu crime. Ele reconhece que sua liberdade é ilusória, que ele está preso, inclusive e sobretudo, à sua própria consciência, que não deixa de o incriminar e o torturar psicologicamente. Raskolnikov se depara então com a realidade social. Ele é desafiado pelas investigações perspicazes e irônicas do comissário Porfírio Pietrovitch. Raskolnikov então vivencia um conflito interior entre razão e emoção, entre soberba e humildade, entre orgulho e piedade. Vou ler alguns trechos da conversa entre o comissário Porfírio Pietrovitch e Raskolnikov sobre as ideias deste expostas em seu artigo. Porfírio Pietrovitch fala para Raskolnikov: em resumo, se a memória não me falha, o senhor dava a entender que existem na Terra homens que podem, ou melhor, que têm o direito pleno de cometer toda espécie de ato criminoso, homens para quem, de certo modo, não existe a lei. No artigo de que se trata, os homens são divididos em ordinários e extraordinários. Os primeiros devem viver na obediência e não têm o direito de desrespeitar a lei, e é por isso que são ordinários. Os segundos têm o direito de cometer todos os crimes e de violar todas as leis, justamente pelo fato de serem extraordinários. Foi isso que o senhor escreveu, se não me engano. Aí Raskolnikov responde: recordo-me de que em vários pontos do artigo desenvolvo a ideia de que todos os legisladores e guias da humanidade, a principiar pelos mais antigos, continuando por Licurgo, Solon, Maomé, Napoleão, etc., que todos sem exceção foram criminosos já pelo fato de promulgar novas leis, violando, portanto, as antigas.
observadas religiosamente pela sociedade e transmitidas pelos antepassados. Certamente não recuariam ante o derramamento de sangue, desde o momento em que este, muitas vezes inocente, derramado de forma virtuosa em defesa das leis antigas, lhe pudesse ser útil. Simplesmente julgo, no que tange a ideia central, o meu pensamento é justo, qual seja, a natureza divide os homens em duas categorias, uma inferior, a dos ordinários, espécie de matéria que tem por única missão reproduzir-se, e outra superior, compreendendo os homens que têm o dever de fazer ouvir no seu meio uma palavra nova. O primeiro grupo é sempre de senhores do presente, e o segundo de senhores do futuro. Um conserva o mundo, multiplica-lhe os habitantes, o outro move o mundo e dirige-o ao seu fim. Mais adiante, Raskolnikov conhece Sônia, uma prostituta que compreende a sua dor e tortura psicológica. Sônia representa a fé e a esperança em meio ao sofrimento, ao desamparo e ao pecado de Raskolnikov. Ela é quem consegue tocar o coração de Raskolnikov e despertar nele o sentimento de amor, que consegue fazer com que Raskolnikov siga o caminho da redenção. Ela convence Raskolnikov a confessar o duplo assassinato e aceitar a sua sentença. Sônia acompanha Raskolnikov na Sibéria, onde ele vai cumprir pena, e é ela que ajuda ele a se reconciliar com a vida. Dostoiévski nos apresenta em Crime e Castigo um olhar profundo sobre a liberdade humana. Esse superclássico da literatura universal contribui para a reflexão sobre, entre outras questões, o sentido da existência humana, a liberdade, a culpa, a justiça, o castigo, o perdão, o amor e a redenção.